Mudanças nas regras para a saída temporária de detentos podem impactar milhares de presos no Rio de Janeiro. É um tema que reacende o debate sobre a segurança pública. O Rodrigo Viga está de volta conosco diretamente do Rio de Janeiro. Essa situação muito polêmica, né, Viga? A Polícia de São Paulo prendeu ontem um assaltante que praticou 14 assaltos, Viga, 14. Daí ele chegou num restaurante, tinha um policial civil lá, a paisana, atirou, ele estava com colete à prova de balas e finalmente ele foi preso. Mas ele saiu de uma zona para outra, 14 assaltos em sequência, e é claro que isso aí, essa sensação de impunidade está presente na população. Seja mais uma vez bem-vindo, Viga. Obrigado, Marcelo. Patrícia, ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan, já que você deu um exemplo, eu vou começar também citando um exemplo. Essa semana, o bicho literalmente pegou, muita tensão, medo, tiroteio, conflito na Cidade de Deus, uma comunidade que fica ali entre Barra da Tijuca e Jacarepaguá, zona sudoeste do Rio de Janeiro, porque a polícia foi até lá tentar prender um traficante, o Luciano Almeida, conhecido como Sardinha, que gozou do benefício de saidinha da prisão. Em agosto desse ano, a Justiça do Rio de Janeiro autorizou que ele saísse para visitar a família no Dia dos Pais. Não voltou para a prisão. Tem um detalhe importante, viu, meu caro Marcelo? O desembargador que assinou essa saidinha da prisão, desse criminoso Sardinha que está sendo procurado pelas tropas de elite de Polícia Civil e Polícia Militar, foi recentemente afastado de suas funções porque esse desembargador é acusado de vender sentenças e favorecer o crime organizado, que ele nega categoricamente. Pois bem, esse é um tema que mexe com as emoções em nível local e em nível nacional. Foi de autoria do Poder Executivo Fluminense, um projeto que foi sancionado pelo Parlamento do Estado, pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que prevê uma maior restrição para a concessão desse benefício, a saidinha da prisão. Foi aprovado pelo Parlamento e agora esse projeto foi sancionado pelo autor do projeto, o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Pois bem, esse projeto amplia a lista de crimes que vedam o direito de o preso reivindicar junto à Justiça a concessão para uma saidinha da prisão. E ainda diz o seguinte, que se o preso for vinculado, autodeclarar-se vinculado a uma facção criminosa, aí sim é que ele não pode mais pedir o direito de saidinha da prisão ao Poder Judiciário Fluminense. Isso gerou uma certa polêmica por aqui, viu, meu caro Marcelo? Embora a gente tenha esses casos de reincidência em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba, em todo o Brasil, e algo precisa ser feito. O fato é que o Ministério Público do Rio de Janeiro agora quer saber da constitucionalidade dessa medida aprovada e sancionada pelo governador Cláudio Castro, e vai consultar lá em cima a Procuradoria-Geral da República. Por quê? Porque hoje, pela lei brasileira, pela lei federal, são alguns crimes que vedam esse direito da saidinha da prisão. Crime hediondo, crime grave, ou que represente o preso represente alguma grave ameaça para a sociedade. Lembrando, meu caro Marcelo, Patrícia, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, que o sistema carcerário do Rio de Janeiro conta hoje com mais de 40 mil detentos. E se for adiante, essa lei sancionada pelo governador Cláudio Castro, que ele mesmo propôs, eu diria que milhares de presos devem ficar encarcerados por muito tempo e não gozar mais desses benefícios de visitar a família no Dia dos Pais, das Mães, Réveillon, Natal, aquela história que a gente conta aqui semanalmente na Jovem Pan, né, Marcelo? Sem dúvida, o Rodrigo Viga daqui a pouco ele retorna ao vivo diretamente do Rio de Janeiro. Valeu, Viga! Mas vamos a mais uma rodada dos nossos comentaristas. O Henrique Kriegner agora, quero começar com você. Henrique, então, essa história é impressionante, né? A polícia nessa semana, ele praticou de uma zona para outra, ele atravessou fazendo assalto, 14. No último, ele deu de cara com um policial civil que estava no restaurante, o atirou, ele estava de colete à prova de balas. E é a velha situação, né, Kriegner, dessa história de entrar e sair, essa roleta giratória que se fala aí justamente dos presídios, mas algumas pessoas, a gente imagina, não sendo jurista, você que é um técnico, não dá para liberar todo mundo, né, Kriegner?
Não deveria liberar ninguém, né, Matos? A pessoa foi condenada, foi presa, passou pelo devido processo legal, agora ela precisa cumprir com a pena. Essas flexibilizações, saidinha, isso, aquilo, é uma exclusividade do Brasil. E isso contribui para um sentimento de impunidade na população, mas também para aqueles que pensam em cometer um crime. Existe um princípio dentro do direito, que aquilo que evita um cidadão de cometer um crime não é a duração da pena, ou quão dura aquela pena é. Ele não pensa, olha, eu não vou cometer determinado crime porque isso aqui é 10 anos, 15 anos, 20 anos de cadeia. Não é isso, mas é a certeza de que a pena será aplicada. Quando o bandido, quando o criminoso não tem, ele já desconfia, essa certeza não existe, ele fala, talvez a pena seja aplicada ou não, então o crime se torna mais interessante. Isso é um princípio do direito, é estatístico e a gente vê na realidade também do Brasil. Por tanta impunidade, fica sujeito, é subjetivo. Então, o criminoso, ele não pensa duas vezes antes de cometer o crime. Para ele, o crime compensa. A gente vê isso em todas as camadas do Brasil. Cristiano, e a gente vê que essa saidinha temporária, muitos deles cometem crimes justamente usando aí esse benefício, né? Exatamente, é algo que infelizmente a sociedade se cansa de ver, se cansa de presenciar e se cansa de poder ter a certeza de que isso vai continuar acontecendo. Existe uma visão bastante equivocada por parte do Estado brasileiro de buscar uma ressocialização sem olhar claramente o contexto no qual esse presidiário está envolvido. E nós temos estruturas do crime organizado, por exemplo, que recrutam pessoas no sistema prisional, que têm estruturas sendo movimentadas dentro do próprio sistema prisional, de modo que essa pessoa ela sai da cadeia e vai praticar crimes novamente. Especialmente em situações como essa, onde ela saia antes da hora. Existe no Brasil um sentimento de impunidade. E quando se trata de algum crime icônico, muitas vezes a primeira atitude que o legislativo tem é de aumentar determinada pena. Isso não resolve. O Krieger colocou muito bem, o importante é acabar com a impunidade. É o cidadão ser condenado, cumprir a pena e ter a certeza de que a prática de crime levará a uma condenação.